Senhoras e senhores, bom dia. O Centro de Estudos em Direito e Negócios tem a honra de recebê-los hoje, tanto aqui presencialmente, quanto também aqueles que nos assistem online, para essa semana interdisciplinar, a quinta semana interdisciplinar. E hoje essa semana nós vamos tratar do tema Construindo um Futuro Soberano, Justo e Sustentável. O evento tem por objetivo promover o espaço de interação entre os alunos e os professores, tanto da graduação quanto da pós-graduação, estimulando a troca de experiências e a construção conjunta de soluções para os problemas e desafios, tanto da sociedade quanto também do sistema jurídico, proporcionando um diálogo, utilizando de várias óticas multidisciplinares, despertando para inovações na aplicabilidade do direito e ampliando o conhecimento interdisciplinar que contribui na construção profissional do profissional de amanhã. Tenho a honra de chamar aqui a nossa coordenadora, Mariana Bicalho. Ela vai dizer algumas palavras para a gente antes de iniciar as palestras. Muito obrigada, Marcos. Bom dia a todos e a todas. Fico muito feliz de ver todos aqui participando presencialmente também. E dou bom dia para todos que estão de casa nos acompanhando, nossos alunos e aqueles que não são nossos alunos também, que estão chegando no Cedinho hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu fico muito feliz da gente estar aqui na quinta semana interdisciplinar em Direito. Já é a quinta semana e eu estou presente em todos. Eu fico feliz de ver essa evolução e essa alteração também do perfil de cada semana. A gente vai sempre tentando melhorar a partir dos apontamentos que vocês fazem, dos temas que vocês buscam, que apresentam para a gente trazer na semana. Estava comentando com o professor Emílio, com a professora Júlia, que a gente teve uma semana interdisciplinar no semestre passado mais técnica. Essa vai estar mais aberta ao debate, a temas mais amplos, participando mais, contribuindo mais para debates da nossa sociedade atual, assim como a gente teve outros também, né? A terceira semana, por exemplo, que foi presencial e também foi bem bacana. Primeira e segunda, que foram totalmente virtuais. Acho que muitos de vocês ainda não estavam aqui no CEDIM, quando teve a primeira e a segunda semana interdisciplinar, que foram umas semanas na pandemia, mas que foram muito interessantes, porque a gente conseguiu debater, trazer professores de fora, ainda que à distância. Então, é um prazer para mim estar aqui, uma honra estar aqui abrindo a quinta semana interdisciplinar em Direito, no qual a gente vai ter professores muito especiais e que, na verdade, acho que a professora Júlia também concorda, muitos aqui são inspirações para a gente, né, desde do período que nós estávamos na graduação. Então, é uma honra ter aqui esses professores no CEDIM, principalmente o professor Emílio, que já está aqui com a gente na primeira mesa de abertura. Espero que todos vocês aproveitem bastante, façam perguntas, participem, aproveitem efetivamente a semana, né, que é um espaço realmente de debate. Normalmente, na sala de aula, nós temos espaços para debate, mas ela fica mais reduzida, porque a gente tem um cronograma a ser cumprido ali com a matéria, né? Então, essa semana é uma semana mais livre para vocês realmente aproveitarem, debaterem, terem um olhar, mudarem um pouquinho a lente de alguns temas que a gente vai trabalhar aqui, abrirem a cabeça, discutirem, compartilharem, não só com os professores e convidados que vão estar aqui, mas também com vocês, né, que é um espaço de troca. Então, sejam todos muito bem-vindos e espero que seja mais uma semana excelente para todos nós. Obrigada. Obrigado, Mari, professora Mari, coordenadora aqui do CEDIM. Agradecemos a professora Mariana, né, pelas palestras, por essa introdução, e por estar nos presenteando com esse tema, com diretora Mariana, professora. E agradecemos também por essa semana, porque ela proporcionou para a gente de aprendizado, de abertura de novos temas, né, de outros olhares também. Hoje eu chamo aqui o professor convidado, o senhor Emílio Peluso, e a nossa professora do CEDIM, a Júlia Guimarães, o qual vai dar o início às nossas palestras e a apresentação do professor Emílio. Muito obrigada, Marcos. Bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui hoje, né, principalmente por poder mediar uma mesa como pessoa que, como a professora Mariana colocou, que é uma inspiração para a gente desde a graduação. O professor Emílio, eu tenho a honra ainda de ser meu professor na pós-graduação, no doutorado. Bom, sem mais delongas, um mini currículo do professor Emílio, professor associado em Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, com vasta experiência em Direito Público. Foi professor da Universidade Federal de Ouro Preto e de diversas instituições privadas. Advogou na área de Direito Público.
É também autor de inúmeros artigos acadêmicos e de opinião, tendo também publicado livros. Recebeu, em 2013, o Prêmio CAPES de melhor tese em Direito no Brasil. Bom, professor Emílio, com a palavra. Obrigado, Júlia. Tá saindo, tá, né? Tá saindo, Só para gravação. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a Jana lá. Queria agradecer, então, o convite que me foi formulado, né, pela Mariana e pela Júlia. Para mim é um prazer estar aqui pela primeira vez nessa casa, estar aqui encontrando colegas de academia, como a professora Daniela aqui também. Espero que a gente possa discutir e ter oportunidade aqui de tentar fazer essa honra de abrir a semana aqui da melhor forma possível, espero, né? Vamos tentar discutir aqui alguns... Deu aí? Alguns temas que são temas de momento, né? Coisa que são temas que estão na ordem do dia, né? Por assim dizer. Vamos tentar ver se a gente consegue, então, estimular da melhor forma possível o envolvimento de vocês, a perspectiva crítica de vocês em relação ao direito em geral, né? Não são temas específicos do direito constitucional, que é a minha área de, vamos dizer assim, minha zona de conforto, né? Mas eu vou tentar trazer para vocês aqui algumas das questões que têm sido objeto de discussão de diversos autores e de diversas perspectivas dentro do campo específico do direito, mas também da perspectiva da ciência política e de outras formas de aprender ou tentar entender o que tem acontecido no Brasil e no mundo atualmente. Então, vocês podem ter certeza que não vai faltar polêmica aqui na nossa discussão aqui. Só passando por... Tá. Então, olha só. Isso é uma temática que eu tenho procurado levantar e trabalhar mais recentemente, tentando discutir e perceber um pouco do que tem sido o cenário político brasileiro, né, e o que esse cenário dialoga, no que ele dialoga e como que ele dialoga com outros cenários no mundo todo, né? Então, algumas questões aqui ainda são questões que estão sendo amadurecidas pela academia, que vão um pouquinho naquele sentido de uma certa dificuldade que a gente tem, que é de tentar lidar, às vezes, e aprender um determinado fenômeno no mesmo momento em que ele está acontecendo, né? A Júlia, por exemplo, que tem um objeto de pesquisa que dialoga muito, a Mariana já trabalhou com objeto também nesse sentido, né, com a história, né, e os historiadores, eles normalmente vão tentar evitar incorrer nos riscos que os constitucionalistas ou os cientistas políticos acabam incorrendo, que é o de dizer, olha, não, eu preciso tentar entender o que está acontecendo agora, nesse momento, e às vezes eu posso ter uma dificuldade grande, que é de não ter aquela distância que é necessária, às vezes, para um cientista, qualquer pessoa que tente, de alguma forma, aprender aquilo que está acontecendo à nossa volta, né? Essa minha fala aqui é uma fala que tenta colocar em discussão, então, um determinado movimento, pode ser designado aí como bolsonarismo, há uma certa crítica em relação à possibilidade de tentar apreender esse movimento como um movimento político. Então, alguns autores vão dizer, olha, não existe propriamente um movimento nesse sentido, existe uma determinação e uma escolha política, um voto que é feito, às vezes, que não capta, de fato, uma adesão ideológica a esse movimento, né? Outros autores vão dizer, não, é possível, sim, que você consiga, num olhar, às vezes, até antropológico, é o que, por exemplo, uma professora, uma antropologista chamada Isabela Calil vai tentar diagramar, né, ou circunscrever, e ela vai defender que sim, não, é possível dizer que há um movimento político com esse perfil, apesar de ser um movimento político bastante heterogêneo, né, mas que ele tem algumas linhas de base, a gente vai tentar discutir essas linhas daqui a pouco, né? Olha só, né, a Júlia, a Mariana, por exemplo, elas continuam trabalhando, como no caso, por exemplo, da Júlia mais diretamente, né?
uma discussão que tem um contorno dentro da ciência política e do direito muito bem definido, né? Que é a questão de como pensar e problematizar aquilo que se chama de transições, né? Então, quando se fala em transição aqui, o que se tem em perspectiva? Seria uma discussão sobre como você vai aprender em termos de maior rigor, né, científico, uma mudança que vai acontecer, ou, por exemplo, de uma situação de conflito, uma situação de guerra, né, ou de uma situação em que você tem uma definição de um perfil de regime político que seja autoritário para um regime político que se pretenda democrático. Então, quando se fala em transição, o que a gente está pensando é nisso, numa mudança de fato, né, numa redefinição dos contornos de um determinado regime político que sai de uma situação normalmente de crise, né, para uma situação em que ele tenta ou que ele pretende se definir como uma situação, de fato, em que um regime possa ser catalogado como de democracia. Então, esse é o tema, por exemplo, de discussão daquilo que alguns autores vão chamar de justiça de transição, né? A justiça de transição ela tenta problematizar isso e discutir isso, né, e tentar entender e dizer, olha, quais são os elementos, quais são as ferramentas, o que a gente tem de disponível para dizer que a gente está saindo, de fato, de um regime autoritário e quer, né, se estabelecer como uma democracia. Só que nos últimos, vamos colocar agora, né, 2023, nos últimos 13 anos, né, a partir de 2010, o que se pôde perceber foi que, na verdade, diversos regimes que eram tidos como regimes que já eram democráticos ou que tinham algum grau de consolidação, né? Aquilo que a ciência política vai chamar de consolidologia, né? Você tem isso no perfil na ciência política voltado a discutir isso. Esses regimes eles passaram a enfrentar diversos fatores que são fatores mais ligados ou a regimes que são regimes autoritários ou a regimes que são regimes de democracia competitiva, né? O que seria uma democracia competitiva? Você vai lá, faz eleição, tudo bem, ela acontece de tempos em tempos, mas você não tem um asseguramento de participação política, de liberdade de expressão, de envolvimento maior em relação a questões políticas, porque elas acabam sendo reprimidas ou criticadas ou colocadas como algo que o governo deva enquadrar em termos de sanção, né, em relação àquele tipo de manifestação. Ou seja, quando se começa a perceber que, na verdade, olha, a discussão não é propriamente sobre como pensar a consolidação democrática, mas é sobre os riscos de retorno autoritário, vai aparecer um outro fenômeno dentro da ciência política que é chamado de, a gente poderia falar aí de refluxo autoritário. Tem vários termos que foram construídos nos últimos anos para pensar isso, né? Você vai poder falar, por exemplo, em decadência democrática, em erosão democrática, né? Ou você pode falar em refluxo autoritário, que talvez até seja um termo mais apropriado para designar situações em que você tem autoritarismo desenhado, bem catalogado e diagnosticado, e depois você tem democracia, e num terceiro estágio você tem um retorno a essa situação de autoritarismo, né? Não é o comum, né? Mas é uma situação que pode acabar acontecendo. O que isso tem indicado? O que esses autores que estão trabalhando esses fenômenos procuram apontar? Que isso não é um fenômeno isolado, que é um fenômeno de termos globais, né? Estou apontando aqui para vocês algumas situações em que a gente pode perceber esse tipo de diagnóstico. Os Estados Unidos foi o primeiro grande exemplo em que você vai pensar, olha, uma situação de, talvez, de democracia com maior grau de consolidação, isso é bem controverso, né? A situação americana, se a gente pensar na guerra civil, pensar no que por exemplo, a população negra enfrenta nos Estados Unidos, a gente vai ver que não é bem essa história de que era um regime propriamente, né, uma democracia amplamente democrática, mas amplamente consolidada. Mas ainda assim, vocês vão ver, eu vou mostrar alguns gráficos para vocês aqui, era uma situação que parecia indicar um caminho de maior solidez em termos daquilo que uma Constituição ou uma Constituição democrática pode oferecer, né? Turquia, Hungria, Polônia, Índia, eu vou passando aqui mostrar alguns gráficos para vocês e aí a gente vai tentar conectar esses gráficos com alguns elementos que a gente pelo menos lê ou esbarra nesses elementos aí no dia a dia nosso. Olha só.
O que são esses gráficos aqui, né? Esses gráficos são bem interessantes porque eles dão de uma forma, às vezes, muito didática, muito direta, aquilo que a gente pode ter de ideia sobre o que está acontecendo com esses regimes políticos no mundo. Esses gráficos são de uma base de dados de um projeto, né, que é chamado aqui, né, de VDEM, Varieties of Democracy, né, que é uma base de dados muito grande que tenta apontar, com diversos elementos que eles vão aprendendo dentro de cada regime político, aquilo que seria a situação política daquele determinado país, né? Então, o caso norte-americano aí, olha só, como que vem... Tem essas duas linhas estão indicando dois fatores que são considerados pelo VDEM, né? Na linha azul, é o índice de igualdade, que é apreendido por essa base de dados, e o outro é o índice de democracia liberal. Então, eles vão lá, fazem diversas verificações, ouvem especialistas dentro daquele determinado estado e procuram traduzir isso em termos daquilo que seria o grau de democracia, o índice de democracia daquele determinado país. Então, se vocês perceberem, olha só, lá pensando só no século XX, né, os norte-americanos, nesse índice vermelho aqui, que é o índice de democracia liberal, foram numa linha aquisitiva ou progressiva bastante clara, né? Assim, o índice só vai crescendo ao longo do tempo. Mas quando ele chega lá nos meados dos anos 2000, né, ali aquele ponto que começa a haver uma queda de qualidade aqui, que coincide com o atentado das Torres Gêmeas, né, do World Trade Center. A partir daquele atentado, você tem uma resposta dura do governo de George W. Bush, né, em que ele vai aprovar aquele Patriot Act, e começam a atingir diversos direitos fundamentais, principalmente de minorias islâmicas, que começam a ser investigadas e presas, algumas até torturadas, né? E isso vai afetar a performance desse índice de democracia liberal. E aí ele começa a cair, né? A gente começa a perceber que, bom, dá para falar que é uma democracia consolidada? Não exatamente. E cai de uma forma muito sensível a partir de 2016, quando o Trump é eleito e o Trump começa a mobilizar aqueles ataques muito claros ao judiciário, muito declarados, né? Então, assim, só um ponto importante aqui, né? Aqui não há uma pré-definição, um elemento aqui que seja de dizer, olha, não, esse agente político ele é taxado e catalogado dessa forma porque é uma pré-concepção ou um preconceito em relação à forma de ação política daquele indivíduo. Não, aqui a gente está pensando em determinados mandatários que declaradamente têm uma certa despreocupação, para dizer o mínimo, com questões democráticas. Vamos dizer, olha, não, para mim é um problema que haja uma Suprema Corte, para mim é um problema que eu tenha que fazer concessões para o Congresso Nacional, né? Bom, Hungria é o caso mais complicado, né? Olha só, o que a gente está falando, o que está representado aqui em relação à Hungria? Esse período todo aqui, né, é o período em que a Hungria vai viver sob, né, o domínio, ou, no mínimo, né, a gestão quase que indireta do socialismo naquele país, em que a gente vai ver, olha, tem uma questão talvez bem equacionada em termos de igualdade, mas que é imposta, né, num regime que não é um regime democrático mesmo, e que vai manter, então, esse índice de democracia liberal num número, numa situação, né, bastante ruim por anos a fio, até que você tem aqui, em 1989, a liberação em relação ao próprio domínio soviético, né, e também, a partir desse ganho maior de soberania, uma transição para um regime que se pretende democrático. Aí você sobe o índice de uma forma até muito rápida, né, quase que assim, né, a mudança é bastante radical aqui. E ela acontece mesmo, de fato, porque a Hungria, na década de 90, tem pretensões de entrar para a União Europeia e tenta, né, fazer o dever de casa para que ela possa se tornar mais semelhante aos países da região, né? Você tem uma performance aqui da Corte Constitucional Húngara que é muito preocupada com garantia de direitos fundamentais nesse período, e aí ela vai bem. Vai bem até quando, né? Até aqui, 2010, 2009. O que vai acontecer, né?
um ex-opositor do regime socialista, que era o Viktor Orbán. Ele era um opositor ferrenho e tinha, né, quando jovem, ele era tido como um líder da oposição, e a sua bandeira era uma bandeira democrática. Ele vai conseguir fazer com que o seu partido, que é o Fidesz, ele ganhe uma eleição de uma forma bastante impactante, tão impactante que ele vai chegar a formar uma maioria governamental no parlamento húngaro de 2/3, que seria suficiente para a adoção de uma nova Constituição aqui em 2010. Então, vem a Constituição húngara a partir de 2010. O próprio Orbán, né, aquela questão que eu estava mencionando de como que, às vezes, esses agentes vão declaradamente se posicionar de uma maneira antidemocrática, ele vai dizer, olha, não, o que a gente precisa agora, né, a gente tem que parar com essa história de achar que a gente tem que se adequar à União Europeia ou fazer as coisas do jeito que os europeus ocidentais fazem. O que a gente vai fazer agora aqui é adotar na Hungria o que a gente vai chamar de uma democracia iliberal, né? Ele se torna um dos agentes políticos, né, e um dos líderes que, de alguma forma, vai criar uma base, né, um modelo do que seria aquilo que se vai chamar de iliberalismo, que você vai dizer, olha, tudo bem, tem eleição, tem democracia até certo ponto, é a maioria que manda, isso é muito do discurso do Orbán, a maioria manda e a minoria que se curve. Então, a partir de agora, a gente vai ter uma democracia liberal aqui na Hungria, e ele vai mesmo ser bastante eficaz em fazer isso, né? Aprova uma Constituição, consegue fazer um domínio da Corte Constitucional húngara, aprova uma emenda constitucional que revoga todas aquelas decisões que eu havia mencionado aqui, benéficas da Corte Constitucional húngara. Uma emenda constitucional vai lá e apaga as decisões, diz, olha, todo o arcabouço das decisões X a Y vai ser apagado por emenda constitucional, porque são decisões que estão em desacordo com a nova Constituição de 2010. E aí o índice vai lá para baixo, né? E ele continua a cair porque, né, o Fidesz ainda continua a ter uma representação muito grande, e os húngaros começam a, de uma certa maneira, achar que, olha, não tem tanta preocupação, para com essa bobagem de democracia, isso não é tão importante, é mais importante que a gente tenha segurança ou que a gente tenha bons índices econômicos. Então a gente não se importa mais com a necessidade de uma frente ampla, por exemplo, poder mudar o jogo, o cenário na Hungria. A Índia vai no sentido semelhante. A Índia tinha aqui, né, uma performance interessante a partir da década de 50, quando a gente tem a Constituição indiana em 1949, e ela vai sendo, né, vista e observada como um país que tem algum grau de democracia interessante, até mais recentemente, em que o domínio de um partido também, né, o BJP, ele começa a indicar que, não, aqui a gente pode também, então, restringir direitos de muçulmanos, por exemplo, e estabelecer um certo domínio eleitoral em que não tem muita preocupação em garantia de maior pluralismo ou de maior envolvimento, né? Então, aqueles foram só alguns dos elementos que indicam que o caso comparado, né, se a gente olhar para fora, a gente não está numa situação em que a democracia é a grande questão, é o grande ponto, é o grande valor, né, como era na década de 90. Né? E o Brasil? Como é que a gente trabalha, então, a lógica aqui? Que perspectiva que a gente pode perceber em relação ao caso brasileiro? Né? Só pegar uma água aqui. No caso brasileiro, o que a gente tem que perceber? Né? A gente tem que lembrar que a nossa discussão começa, de fato, com essa problematização sobre o que seria um eventual refluxo autoritário. Por quê? Porque a gente tem um período em que a gente tem uma história, né, constitucional, toda ela marcada por diversos momentos de ruptura institucional. Né? E tem, de 1964 a 1985, uma ditadura, né, sem muita preocupação de se colocar e de se dizer mesmo, de se catalogar como, de fato, um regime ditatorial. Né? Então, o que a gente vai perceber ali? O primeiro problema do Brasil era pensar o quê? Vamos sair, então, de um regime ditatorial, vamos para um regime democrático. Você tem toda aquela movimentação na década de 80 para a construção de um regime que fosse um regime, de fato, democrático, com uma Assembleia Constituinte muito elogiada e muito percebida como uma Assembleia muito capaz de gerar uma Constituição que era, de fato, uma Constituição democrática, né? Que se torna um exemplo
paradigmático mesmo, né? A Assembleia Constituinte é vista como, olha, há uma tentativa de você transicionar para um regime que seria um regime de democracia controlada, mas, de fato, o que acaba acontecendo é que a coisa sai dos trilhos e se torna uma Assembleia mesmo democrática, de engajamento, de participação, que resulta em uma Constituição democrática. Então, você pega Brasil, 1988, você pega Colômbia, 1991, você pega África do Sul, 1996. Todos esses estados produziram constituições que são constituições tidas como constituições muito exemplares e aptas a gerar um regime, sim, que seria um regime democrático, né? Então, o problema do Brasil é um pouco um problema de pensar, olha, talvez haja elementos de refluxo autoritário, sim, porque se o Brasil não trabalhar bem a questão transicional, ele pode ter desafios bastante complexos. Por isso é que se fala nesse termo aí, que é um termo de uma professora argentina, radicada nos Estados Unidos, né? Esse termo constitucionalismo transicional, porque você precisa lidar com a consolidação do regime constitucional, de uma nova Constituição, de um novo sistema constitucional, mas você precisa fazer isso tendo atenção muito clara para elementos que são elementos importantes em transições, né? No caso brasileiro, um dos elementos mais importantes seria o de pensar como relacionar a autoridade civil com a autoridade militar, né? Saber, olha, não, o que as Forças Armadas representam nesse novo contexto? Elas vão ser Forças Armadas que, como acontece em boa parte dos países do mundo, vão ser uma burocracia subordinada ao Poder Executivo, ou essas Forças Armadas vão ter algum vínculo, ou canal, ou forma de atuação que vai ser uma atuação política, como na história brasileira já aconteceu? Então, esse é um ponto que não foi adequadamente resolvido na transição de 1988. E aí a gente vai pensar em alguns elementos para poder indicar um pouco isso mais à frente, né? A outra questão era de saber o seguinte, bom, a Constituição de 88 ela coloca pontos ali interessantes para discutir o que significa a transição e como lidar com o que representaram as Forças Armadas no período anterior, mas a gente precisa de lidar com pontos que são pontos centrais para saber o que seria uma democracia de fato no Brasil. Um ponto muito importante é saber como aprender e levar adiante a questão da igualdade. A Constituição de 88 trabalha, né, numa lógica em diversos pontos do seu texto em que ela precisa fazer valer, né, a própria ideia de igualdade, o próprio princípio da igualdade, né? E o que a Constituição de 88 faz é tentar endereçar isso de uma maneira a trabalhar com o que a gente poderia chamar de um constitucionalismo social, né? Então, a Constituição é pródiga em direitos socioeconômicos, ela tem uma lista de direitos socioeconômicos bastante vasta, ela trabalha com direitos relativos à própria relação do trabalho de uma forma bastante incisiva, ela tem formas também de instituição de um sistema tributário que pudesse reequilibrar, sim, né, relações sociais no Brasil de forma a introduzir mais pessoas na cidadania, né, a fazer com que essas pessoas se vinculem mais à política, mas que também elas tenham o que comer, né, que elas tenham acesso a esses direitos, né? E isso a Constituição de 88 tentou fazer de uma forma bastante, em termos textuais, né, de uma forma bastante efetiva, né? Tem todo um sistema de seguridade social muito bem desenhado, e aí a gente olha para esse sistema desenhado pela Constituição de 88 e pensa nos últimos 30 anos, a gente vê que essa não foi uma questão que foi, de fato, solucionada, né? O caso brasileiro é muito semelhante ao caso mexicano, é muito semelhante ao caso sul-africano, né? O caso sul-africano ainda consegue ser mais difícil que o caso brasileiro, né? É uma Constituição que tinha que lidar com o problema do apartheid, que precisava fazer isso, incluindo uma maioria, de fato, né, na cidadania, e que tem dificuldades imensas em trabalhar isso até hoje, em corresponder, né, a essas determinações em termos de igualdade que a Constituição de 96 exigia. No caso brasileiro, eu não preciso nem apontar aqui para vocês. Apesar da gente ter tido governos no passado que tinham políticas de inclusão, para dizer o mínimo, né, interessantes, né, mesmo esses governos tiveram perspectivas de leitura macroeconômica neoliberais que tiveram, né, que não resolveram o problema da igualdade ou que não conseguiram trazer ou ter respostas suficientes para resolver essa questão da forma como a gente precisa. E isso tudo, então, vai indicando que
ao mesmo tempo em que você adota uma Constituição que pode ser democrática, você pode também, a partir dessa Constituição, começar a se vincular num processo que vai erodindo ou vai criando problemas para o próprio desenho trabalhado por essa Constituição. Então, pensar que a Constituição de 88 vem com uma ambição muito interessante de resgate da cidadania, de ampliar a democracia, mas ela vem, como toda democracia vem, né, com todos os perigos e fragilidades que representam trabalhar ou construir uma democracia. Né? E aí, o que isso vai trazer de efeito mais sensível é pensar como que nós vamos discutir inclusão, discutir cidadania num contexto que é um contexto completamente diverso impactado, né, pela forma como as redes sociais e como a internet vai produzir e trabalhar a lógica informacional no contexto atual. Bom, polarização, desinformação, nada disso é novo em termos de democracia. Todas as democracias, todos os regimes políticos enfrentaram situações em que candidatos vão mentir, em que informações vão ser difundidas de forma enganosa. Isso é próprio do contexto político, desde quando se pensa em política de forma geral. O problema é quando isso é radicalizado por um sistema em que você tem acesso à desinformação, acesso à informação de má qualidade de uma forma instantânea, né? Num piscar de olhos. Eu consigo, no meu celular, olhar para alguma coisa agora, entender ou perceber o mundo de uma certa lógica que não é exatamente a lógica dos fatos, e aquilo vai impactar na minha vida de uma forma veemente, né? Então, esse processo aqui daquilo que alguns autores vão chamar de constitucionalismo digital, que seria a necessidade de pensar como regular, legal e constitucionalmente, né, a relação que nós temos com plataformas, né, com o acesso à informação, com o Twitter, com o Facebook, com o Instagram, esse vai ser um impacto ou vai ser um elemento fundamental para pensar o que a democracia vai perder de qualidade nesse processo recente. Então, o êxito de vários desses autores, se você pensa, por exemplo, no êxito de um líder que tem um perfil que é eminentemente populista, no sentido de que ele acha que ele tem uma relação próxima com as pessoas e direta e que as instituições não servem para nada, que elas precisam ser demolidas, né? Esse êxito está diretamente relacionado ao impacto com o impacto gerado pela forma como as informações são difundidas através dessas plataformas, né? Então, esse é um ponto central, né? É o ponto dominante, é a única questão, né? As pessoas hoje são eleitas ou têm resultado eleitoral só por causa da internet? Não. Né? Isso é algo que a gente tem que ter certeza. As pessoas preferem, de fato, né, optar por um candidato que tenha preferências autoritárias, né? Isso vai acontecer no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, em qualquer lugar. Mas é mais fácil de você vender um determinado produto, né, como as plataformas de fato fazem, né? A gente sabe disso, a gente joga um termo de busca no Google e na mesma hora no Instagram vai oferecer para a gente o produto, né? Você consegue também fazer a mesma coisa em termos políticos e isso é real, é efetivo e vai ter um impacto que precisa ser percebido, né? No caso brasileiro, um outro elemento que vai indicar, né, a necessidade de pensar, olha, qual que é o processo, qual o caminho que o Brasil está seguindo, né? Um outro processo, um outro elemento central é pensar a relação do próprio judiciário com a construção desse certo imaginário de que, olha, não, talvez um processo democrático não precisa ser nos termos em que a gente está acostumado a conceber, né? E aí tem uma relação muito clara e franca, né, da forma como esse judiciário percebeu a sua relação com a política nos últimos, pelo menos aí de 2014, 15 para frente, né, quando a gente tem a ascensão da própria Operação Lava Jato, né? Então, a Operação Lava Jato, alguns cientistas políticos, né, apontam um ganho da Lava Jato que teria sido o fato, por exemplo, de ter conseguido melhorar ou indicar uma melhora ou como melhorar, né, o sistema de financiamento de campanhas eleitorais. Esse é um ponto que a ciência política tem quase, não diria um consenso, mas ela tem vários atores importantes nesse campo, os cientistas políticos, que vão indicar como um ponto a ser considerado. Por outro lado, ela foi uma instituição, ela
ela foi uma operação que tinha, sim, né, em relação à forma como a política é feita no Brasil, uma crítica muito clara e difundida e importante para mobilizar a opinião pública de uma certa maneira. Então, a Lava Jato ela conseguiu fazer isso e conseguiu, inclusive, pressionar instituições do próprio Poder Judiciário, né? O Supremo, por exemplo, o STF, a sua forma de leitura de garantias processuais penais até 2013 e 2014 era uma. De 2013 até 2019 vai ser outra. De 2019 até 2023 volta a ser mais ou menos parecida com a forma tradicional com que o Supremo enxergava essas garantias anteriormente. E isso tudo tem um impacto político na forma de se perceber o que o Brasil, como que o Brasil caminhou dali em diante. E aí, novamente, né, a questão da relação com aquele ponto de transição que eu havia mencionado, né, da questão transicional, né, a gente vai conseguir perceber, então, que há uma mudança aqui em relação às próprias Forças Armadas. As Forças Armadas que, de 88 em diante, passaram a funcionar ou tentaram funcionar de uma certa maneira com uma certa burocracia, né, sem um engajamento político, elas são chamadas a voltar para a vida política a partir de 2016. Né? Tem um ponto aí que, às vezes, a gente não percebe, né? Há uma ação política, sim, da própria autoridade civil em fazer com que haja esse retorno a esse engajamento na política, que não é um engajamento natural, não há, assim, né, se a gente for fazer em termos comparados e pensar Forças Armadas com esse engajamento, esse envolvimento na política, onde que acontece isso de uma forma comparada interessante? A gente vai perceber isso no Paquistão, a gente vai perceber isso na Tailândia, né? Mas a gente não vai perceber isso na Europa Ocidental como um todo, a gente não vai perceber isso nos Estados Unidos, ou seja, não é uma questão que a gente possa aceitar de barato, né? De, olha, não, Forças Armadas têm que ter envolvimento político. Não, não tem. E aí, a partir de 2016, no governo Temer, né, vai ser o próprio presidente Temer, né, que era, pelo menos, um constitucionalista, ele vai entender que é necessário que as Forças Armadas voltem para a ação política. E isso vai se aprofundar muito claramente a partir de 2018. Né? Então, a gente nem precisa... Todas essas figuras, por exemplo, vocês estão vendo aqui na imagem, acho que vários de vocês sabem quem são, a gente não saberia quem eram antes de 2016. Né? Não era natural que a gente soubesse a cara nem do comandante do Exército, nem do comandante da Marinha, nem da Aeronáutica. Eles se tornam, na verdade, atores políticos num envolvimento que vai pegar, em termos numéricos, aí, cerca de 6 mil agentes ocupando postos políticos no último termo presidencial, no último mandato presidencial. E isso vai ter um efeito para a construção daquele primeiro termo que a gente mencionou aqui, que é como perceber o que seria o próprio bolsonarismo como movimento político. Né? A gente pode perceber o bolsonarismo como movimento político, de um lado, em relação, por exemplo, ao aspecto institucional. Então, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, a gente consegue perceber que há determinadas pautas, determinadas políticas que não eram tão comuns antes de 2018 e se tornam institucionalizadas ou dominadas de maneira institucional. Então, você vai pegar, por exemplo, o modo como a Procuradoria-Geral da República funciona, o PGR. Né? O PGR sempre foi uma pedra no sapato de qualquer presidente, por mais que ele tentasse nomear alguém que dissesse, olha, vou nomear considerando autonomia, mas eu sei que eu preciso nomear alguém que seja, que não vai me criar problemas. Né? Quem fez isso da forma mais eficaz foi o Fernando Henrique Cardoso, quando nomeou aquele que era chamado lá do Engavetador-Geral da República, que era o Geraldo Brindeiro. Né? Mas todos os demais procuradores gerais sempre foram procuradores que criaram problemas e deveriam criar, de fato, né, ou fiscalizar a atuação presidencial. Isso não aconteceu no último governo. Né? Foi possível nomear alguém que pudesse, de alguma maneira, não criar problemas para o próprio presidente da República. Então, o que a gente pode perceber? Isso é um desses elementos que vão dar contornos ao que a gente poderia chamar de bolsonarismo institucional. Né? A questão do porte de armas, a questão da forma como tratar ou pensar a população indígena, a questão da relação com a própria imprensa, a relação com o meio ambiente. Então, todos esses elementos demonstram que você consegue
dizer, olha, não, tem sim bolsonarismo, porque, pelo menos institucionalmente, você tem certas políticas que são políticas preferidas e que vão afetar a forma como as pessoas vão aderir ou não ao bolsonarismo, né? Então, a pessoa não vai te dizer, olha, não falta algum elemento para esse movimento político como ideologia? Não, não falta, porque ele tem as suas próprias pautas. Mas a gente pode também categorizá-lo como um movimento político em termos ideológicos mais sólidos. Então, não é só pauta institucional, é também aquilo que, ideologicamente, a pessoa pode concordar, acreditar e passar a tomar suas decisões políticas nesse sentido. Então, 3 agentes políticos, né? 2 autores, né? Mas 3 agentes que parecem que são agentes que não estão conectados, quando, na verdade, compartilham entre si aquilo que seria necessário para a construção de um movimento ideológico que a gente poderia chamar de bolsonarismo, né? Está aqui o Olavo de Carvalho, está o Steve Bannon e está o Alexander Dugin, que é um autor russo, né? Todos eles compartilham algumas questões que são questões essenciais para você pensar sua relação com aquilo que a gente poderia categorizar aqui como democracia liberal, né? Então, eles vão defender, ao contrário de uma concepção liberal, uma concepção iliberal. Ótimo, democracia sim, decisão da maioria decidiu, acabou. O resto tudo, a minoria que ela precisa e pode ter direitos restringidos, isso não é problemático, isso não é complicado, e a concepção política vai muito numa lógica de que decidiu-se daquela forma, então está fechado a maioria que define como as coisas vão seguir dali em diante, inclusive com compromisso, sim, de direitos de minorias, né? É aquilo que a gente vai chamar de maiorias irrestritas, aqui no sentido dessa autora, a Smilova. Uma certa ideia de que o nacionalismo também é importante, que a gente tem que defender, sim, uma ideia na qual a exclusão de imigrantes, de refugiados é a tônica, e isso vai ser mais importante. Talvez no caso brasileiro um pouco menos, né? No nosso caso é mais no sentido de tentar resgatar alguma nostalgia de patriotismo, num sentido mais discutível, ou, né, passível de debate, né? Mas no caso húngaro, no caso italiano, isso vai ser enfatizado de uma maneira central como algo apto a gerar o voto, a decisão política num líder que seja um líder forte para combater, por exemplo, a questão dos refugiados. E que está conectado diretamente a essa ideia de um antiglobalismo, né, de que haveria um movimento de globalização intencional e que isso traria problemas e restrições aos direitos dos indivíduos, então que a gente precisa combater isso através da própria política. Esses elementos acabam ajudando a pensar o que seria esse movimento, né, que eu mencionei aqui no início da minha fala, que a Isabela Calil vai chamar de bolsonarismo, né? Esse movimento é um movimento que existe, mas que é um movimento, sim, heterogêneo, né? Nesse movimento heterogêneo, o que é possível perceber? Há uma ideia, né, e um sentimento em relação a pensar a política de uma forma exacerbada como algo oportunístico. Então, assim, bom, eu tenho sim determinadas concepções de mundo, mas eu posso moldá-las na medida do que aquilo me requerer em termos de decisão política ou de pauta política no curso da execução dessa política, né? Há uma ideia de que há uma liberdade irrestrita, então os indivíduos podem sim agir da forma como eles quiserem, são livres para isso, desde que você não tenha que arcar com algum tipo de responsabilidade ou responsabilização por conta do exercício dessa liberdade. Há uma ideia de que você pode, sim, capturar as instituições sem que isso seja problemático, então é o meu ministro no Supremo, é o meu Procurador-Geral da República, não é propriamente uma autoridade que é livre para poder fiscalizar esses agentes. E há uma certa ideia de que o direito, né, e a lógica do Estado de Direito, ela é sempre problemática, né? Essa ideia de ressentimento jurídico. Não, o direito só sempre serviu para proteger determinadas pessoas, determinados setores, então agora a gente tem que, da forma mais rápida possível, transformar esse direito no sentido que seja apto a gerar ganhos para esse movimento político. E aí vai entrar também um outro elemento adicional, que talvez não seja um elemento tão fácil de ser percebido em outros movimentos comparados, que é
caso húngaro, né, voltando aqui nele, por exemplo, né, se você tem um apoio ao Fidesz e à sua ideia de democracia liberal, há também uma certa noção de que você tem uma certa linha que você não pode cruzar. Então, violência política não seria algo necessário, nem propriamente necessário. É muito mais fácil você alcançar os seus objetivos moldando o direito da sua forma, né, aos seus olhos. No caso brasileiro, a violência política entrou como parte de um movimento, como sendo algo natural, né? Não, eu posso sim tanto agredir virtual como fisicamente, né, um opositor político, como inclusive me utilizar de métodos que sejam métodos tidos como métodos inaceitáveis. Inclusive, né, uma tentativa, se for o caso, de um próprio golpe de Estado, porque isso não é algo completamente fora da noção de como pensar a própria política, né? Ou porque a política não ofereceria mais outra alternativa a não ser o uso dessa mesma violência, que não é, como eu havia dito, algo tão comum nesses outros processos que eu tentei mencionar aqui. Talvez na Turquia, sim, né? Que inclusive ontem teve eleições, né? Uma frente ampla quase derrotou Erdogan, mas vai trazer para um segundo turno talvez essa possibilidade, mas ao que parece sem grandes chances. Então esse seria um outro elemento adicional que vai dar contornos a essa ideia de um movimento político que tem uma tendência, sim, iliberal, sem que essa tendência seja um grande problema. Só para eu já ir caminhando aqui para o encerramento, né? E aí o que acontece, né? Como que as instituições, no caso brasileiro, tentam perceber isso e tentam reagir a ideia de que um projeto político possa ser declaradamente liberal sem que isso seja problemático ou seja contrário à Constituição de 88. Você tem reações institucionais bastante, vamos dizer assim, incisivas, né? Bastante incisivas, às vezes até, de fato, com exageros e erros aí na forma de manejar essas reações, né? A primeira delas, aí eu já pegando esse ponto aqui, né, seria a ideia de que o judiciário tem um papel central em poder resgatar tanto a proteção das próprias instituições quanto a proteção de direitos fundamentais. A gente percebe, por exemplo, uma mudança muito clara do Supremo de 2019 para cá, né? Em alguns pontos acertando, por exemplo, a jurisprudência do Supremo sobre a pandemia de Covid-19 é uma jurisprudência que ela até foi traduzida para o inglês para virar um compêndio em que os autores prestam atenção mesmo na forma como o Supremo atuou na pandemia, né? Mas em outros pontos, por exemplo, em relação ao inquérito das fake news, com uma atuação que vai se tornando ao longo do tempo cada vez mais problemática. Um problema de nascimento, né? Eu não consigo me convencer da correção do inquérito como sendo um inquérito que é feito por uma corte para ser julgado por ela, né? Com decisões episódicas que acabaram se mostrando, às vezes, até necessárias, mas com um excesso de jurisdição que não se explica, né? Parece que tudo começa a ser dragado pelo inquérito, e aí você não entende exatamente como que aquilo se justifica em termos constitucionais. Às vezes o Supremo vai e concorda institucionalmente com a questão, quando ela diz respeito, por exemplo, a agressões muito diretas ao próprio processo democrático, né? Mas pode ser difícil que a gente tenha o Supremo plenário concordando mais adiante com algumas das decisões que foram tomadas nesse período mais recente, né? O Congresso Nacional consegue, de uma certa maneira, ser um ponto, vamos dizer assim, até favorável em relação à forma como pensar o exercício da presidência de uma forma centralista, né? Então, a gente percebe que o Congresso se torna um agente central em termos de governabilidade, né? No último mandato presidencial e até agora, né? A gente vai ver as dificuldades agora que o Congresso apresenta como um Congresso que precisa, de alguma forma, ser... Ele passa a atuar de uma forma muito mais incisiva na forma como a governabilidade vai acontecer. Então, eu preciso, de fato, de contar com o apoio congressual para poder pensar como políticas públicas vão ser levadas adiante. E aí, talvez, o ponto mais direto ligado a toda a questão que a gente vem pensando aqui é pensar o modo como o próprio Supremo vai reagir ou vai pensar e vai julgar todas
todos os processos decorrentes do 8 de janeiro, que vão sinalizar, de alguma forma, como a gente vai pensar o valor que a democracia tem para o Brasil e a forma como ela atua aqui, quer dizer, vem atuando nos últimos anos. Não apareceu o gráfico ali, só para a gente pontuar, né? Faltou o gráfico do Brasil ali, né? O gráfico do Brasil é qual? O Brasil, naquele índice de democracia liberal, ele pontuava, em 1989, era algo em torno de 0,49. Ele estava no índice da curva que era lá, você está saindo de um regime ditatorial, está indo para a democracia, e você está ali tentando ganhar mais em termos daquele índice. Aí ele vai muito bem até 2014. De 2014 em diante, ele começa a cair. E cai de uma forma vertiginosa nos últimos 4 anos, né? Então, voltando ao número que era o número lá de 1989, só para vocês terem uma ideia do que significa, então, nessa leitura, né, de como uma democracia pode se realizar, o que ela faz, que performance ela tem, né, como a nossa situação se coloca como uma situação que não é uma situação isolada no mundo, é uma situação, sim, que inspira vários cuidados e que a gente precisa, sim, atentar para a forma como a gente deve proteger ou pensar em proteger a nossa própria democracia. É isso, então, gente. Obrigado. Professor Emílio, muito obrigada. Vou abrir agora para uma sessão de perguntas. Caso alguém queira realizar alguma pergunta, por favor, levantar a mão. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, professor Emílio? Oh, meu Deus, deixa eu ver se eu live, Professor, eu assisti uma palestra que o senhor deu junto com o Rafael Dille no YouTube para a Escola da Assembleia. E lá o senhor falou sobre a erosão da Constituição, e o professor Rafael trouxe uma questão de heranças também. O senhor acha, na sua perspectiva, que há uma herança nessa questão do Brasil, de toda a história dele, para esse ataque à democracia que nós estamos vivendo hoje, uma questão mais de como foi construído o Brasil e a política do Brasil? Assim, às vezes é um pouco difícil a gente achar. Eu acho que assim, o grande teste para nós é pensar que a gente tem que evitar, talvez, de incorrer em leituras que tentem pensar o mundo atual como se ele fosse o mundo de 64 a 85, né? Ele é percebido dessa maneira em certos setores que são importantes nesse processo como um todo aí de erosão que a gente estava mencionando, né? Então, por exemplo, se você pega a forma como a Escola Superior de Guerra ou boa parte do alto generalato das Forças Armadas no Brasil percebem relações sociais, a história brasileira, ou relações mesmo entre países do mundo, a leitura ainda é uma leitura bastante próxima daquilo que se discutia naquele período. Então, assim, esse é um ponto que é um ponto central de se pensar como, né, o poder civil deve se relacionar com as Forças Armadas. E vários dos estudiosos das próprias Forças Armadas fazem esse tipo de diagnóstico. Olha, era interessante que a gente tivesse uma certa reciclagem que passa, na verdade, não por dizer, olha, não, as Forças Armadas não servem para nada, ou as Forças Armadas são uma instituição que tem um problema de nascença. Não, passa, na verdade, por fazer com que haja um diálogo cada vez maior das autoridades, dos civis em geral, né, com as próprias Forças Armadas, ao invés desse isolamento. Então, esse é um ponto que acaba sendo pensado como sendo, de alguma maneira, alguma herança, sim, né, algo que foi construído de 64 a 85 e que não foi repensado no pós-1988. Né? Uma coisa, por exemplo, que não faz sentido, né? Por que seria problemático que as Forças Armadas, por exemplo, tivessem uma leitura mais preocupada, uma forma de apreensão do mundo mais preocupada com direitos humanos ou com o direito internacional dos direitos humanos, né? Por que isso é problemático, né? Por que isso não pode ser aceito? Por que isso é sempre visto como uma interferência indevida nas Forças Armadas? Não tem uma lógica para isso, né? Então, assim, era algo que, na verdade, tornaria essa instituição muito mais
próxima da sociedade civil ou mais afeita e até com uma possibilidade de popularidade muito maior do que se imagina. Então, esses são pontos que eu acho que, de alguma maneira, sim, tem a ver com essa ideia de uma certa herança com a qual a gente precisa lidar, né? Tem uma pergunta aqui virtual que foi feita quais as perspectivas para as próximas décadas sobre esse tema, se tende a ficar mais sensível ou não às erosões democráticas. E aí eu queria só complementar também até a pergunta, porque se relaciona, que eu acho interessante, né, professor, quando a gente pensa o bolsonarismo, não sei se todos estão acostumados a lidar muito com a pesquisa acadêmica, de forma geral, quando a gente está falando bolsonarismo, são movimentos muito mais amplos do que aquilo que está ligado a um determinado político, né? Ou então, quando você fala outras perspectivas também, lulismo e outros, né? Então, o fato de algo ou algum político determinado não estar mais no poder não quer dizer que o movimento ou as tendências, né, elas deixaram de existir. E é por isso que é importante a gente permanecer enxergando quais são os movimentos políticos que existem na sociedade como de forma geral e como eles vão influenciar ou não na efetividade da nossa democracia, das instituições democráticas de forma geral. E aí, nesse sentido, eu acho que vem muito essa pergunta da Ana, que foi feita de forma virtual, como que você sente, ou quais seriam as perspectivas? Nós estamos caminhando para uma, vamos dizer assim, né, para uma perspectiva mais democrática, ou não, né? A gente ainda tem problemas a serem enfrentados que podem vir a causar erosões, né? E lembrando sempre, né, claro que a democracia, na verdade, ela nunca está instituída como de forma completa, né? O medo, essa erosão, ela sempre é possível com formas novas, né? Obrigada. Excelente pergunta da Ana e excelente comentário seu, Mariana. Eu acho que, assim, esse tema, quando a gente chegou teve a mudança, né, a eleição presidencial, as pessoas ficam sempre com essa ideia de que, olha, não, tem mudança, então as coisas vão ser bastante diferentes dali em diante, né? E a gente vê que não. Assim, todos esses problemas aí, na verdade, se a gente parar para pensar, são problemas que vêm desde 88 e que vêm sendo ali mantidos de uma certa maneira, às vezes até um pouco mais controlados, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas políticas de inclusão em relação à questão social, se a gente pensar a própria relação entre autoridade civil e Forças Armadas, que foi razoavelmente mais tranquila, né, nos últimos 30 anos e que mudou muito mais recentemente. E são problemas antigos que vão continuar a nossa volta por um longo tempo. Então, não são questões que a gente vai resolver rapidamente, não são questões que vão estar fora da nossa perspectiva, né? E se a gente parar para pensar, né, na questão que você apontou, né, o fato mesmo do bolsonarismo como movimento político, né, ele, apesar de não ter havido a vitória eleitoral, ele saiu extremamente fortalecido com as eleições de 2022, extremamente. E, na verdade, o 8 de janeiro serviu muito mais para mostrar a radicalidade dessa força. Então, isso vai continuar. As eleições municipais vão ser um indicativo dessa força, né? Vão mostrar como que, por exemplo, o próprio partido, que não é um partido bolsonarista, né? O PL não é um partido bolsonarista, mas é um partido que dá força, né, à própria existência do movimento, a forma como ele vai atuar e eleger prefeitos no ano que vem vai mostrar muito se essas questões são questões ainda que vão permanecer na pauta. Eu acho que, assim, o que poderia mudar um pouco as coisas seria uma nova conformação dentro do movimento que indicasse uma preocupação maior com os pontos que a gente tem, né, em relação à salvaguarda da democracia, né? Dizer, olha, não, a gente se dissocia porque a gente não acha que é importante ter um Supremo que seja o Supremo do presidente, ou achar que a PGR é do presidente, ou seja lá o que for. Mas até agora não tem nenhum indicativo nesse sentido, né? Parece que faz muito mais sentido você manter plataformas que são mais radicais, porque essas plataformas, inclusive, são as que chamam mais atenção, inclusive, no meio digital, né? As pessoas se sentem muito mais convencidas por um meme que, às vezes, tem um sentido muito mais duro ou que é restritivo em relação à forma de pensar a democracia do que propriamente alguma coisa que vai ser preocupando-se em proteger ou garantir que as instituições continuem funcionando.
Perfeito. A gente também teve uma pergunta do Jamilson. Eu vou fazer a pergunta, mas eu acho que ele não compreendeu a fala do professor. Que ele falou assim, olha, não entendi muito bem o professor quanto à questão dos refugiados do Brasil e ligado ao movimento bolsonarista, não querer receber os mesmos. E a questão dos venezuelanos que foram bem recebidos. Mas eu acho que, na verdade, o senhor apontou que no Brasil a questão dos refugiados não eram tão fortes quanto na Europa, né? Justamente. Então, na verdade, eu acho que ele pontuou que em outras regiões a questão dos refugiados eram muito fortes, a questão da discriminação contra pessoas de outros países, e aqui não foi tão forte dentro desse movimento. Eu acho que é mais nesse sentido mesmo, porque isso é um ponto que ainda não... Esse é um ponto que poderia ser um ponto central, né, no movimento, mas que não é um ponto tão importante quanto... Porque se você pensa, por exemplo, na plataforma do Fidesz, tudo que o Orbán vai dizer para ser eleito, reeleito sucessivamente, tem a ver com o temor de que, de fato, você vai ter uma invasão de refugiados que vai acabar com todo o serviço público na Hungria, que vai afetar a vida das pessoas de uma maneira palpável. E na verdade, assim, isso é uma distorção até que o próprio Orbán promove, porque o impacto do número de refugiados na Hungria é muito pequeno em relação a políticas públicas, mas ele leva isso adiante como sendo uma bandeira e que fortalece nas pessoas a ideia de que, olha, não, eu preciso manter esse etno-nacionalismo forte, eu preciso evitar que o estrangeiro venha para cá roubar meu emprego, etc. E não é, de fato, uma coisa que ainda tenha se tornado forte no campo brasileiro. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. Professor, não é propriamente assim uma pergunta, é assim, uma análise periférica que eu queria trazer aqui. É o seguinte, nós que estamos aqui debatendo, talvez nos sintamos, eu me sinto, como uma elite que pode pensar a política. Não que eu tenha sido preparado, feito para isso. E eu acho que queria colocar isso. A Constituição de 88, que é o viés que o senhor está trazendo aqui, a partir do qual foi desenvolvida a sua fala, não teria faltado um campinho lá na Constituição dizendo que nós, Estado brasileiro, independente de governo, deveríamos desenvolver o ideal de cidadania e promover isso, porque o que eu tenho visto é que nós formamos eleitores. Nós temos que ter título de eleitor e ir lá fazer o nosso voto. Essa é a democracia que o Brasil prega. E eu acho que é uma coisa muito maior. E só para acrescentar também, voltando assim na origem do federalismo brasileiro, o grande patrocinador é o Exército. O Exército que proclamou a República Brasileira. Então, assim, é uma democracia muito mais de gabinetes, de elites, de interessados, do que uma coisa popular. Diferente, por exemplo, da França, lá que, né, fez aquele movimento, tinha povo, o povo foi esquecido, tudo bem, mas o Brasil não teve esse povo chamando para a democracia. Isso que eu acho um grande problema, e que 88 não resolveu, e fica esse conto de fadas que sempre irá surgir um general, um marechal, quem quer que seja, que vai nos socorrer. Então, acho que a gente tem que trabalhar esse viés também, esse sonho da República Brasileira. Tem um ponto fundamental que talvez, assim, que é um ponto que parece ser simples, né, mas que envolveria muito do que... envolveria uma ação mais efetiva, né? Que eu acho que é a questão que você mencionou, que é a própria forma como a gente, desde novo, tem contato com a política, né? A gente demora muito a ter contato, às vezes tem esse contato muito tarde, às vezes falta um instrumental muito básico, assim, né? De entender, olha, o que é uma Constituição, entender que direitos que a gente tem a partir da própria Constituição, né? O que significa proteger democraticamente essas instituições que estão ao nosso dispor, né? Conhecer o que são os valores constitucionais básicos que estão na própria Constituição de 88. Eu acho que 87 e 88 foi importante, e isso quase que é unânime assim, em relação à historiografia do período, que foi um momento fundamental, primeiro, de pensar, de ter uma Assembleia Constituinte como a Assembleia Constituinte mais democrática que a gente teve, né? E que resultou numa Constituição que era uma Constituição muito dessa pressão popular,
né? E a coisa, acho que talvez ela tenha sido, veio meio que se dissolvendo ao longo dos anos, até a gente retornar ao... E aí, né, isso daria uma outra discussão toda aqui, a saber o que foi 2013 e que resultados que ele trouxe em relação à forma como o Brasil, a sociedade começou a lidar com a política a partir de 2013, né, das jornadas de 2013. Mas eu acho que esse é um ponto central, sim, que a gente pudesse ter ou pensar em fórmulas. Tem um projeto interessante, por exemplo, que a Universidade Federal de Viçosa faz, que envolve professores da própria Faculdade de Direito, vão às escolas municipais para discutir com os alunos e apresentar noções básicas mesmo sobre direitos fundamentais, sobre Constituição, etc. E esse tipo de ação, de movimento que eu acho que teria uma chance de fazer com que a gente tivesse um certo, vamos dizer assim, civismo constitucional mais envolvente, mais... bem nessa linha mesmo, tirar do político profissional e falar assim, toma, aqui é seu, você que é esse. De todos, né? Com certeza. Professor, a minha colocação é mais assim, no sentido de que eu acompanho a política desde os meus 16 anos. E eu vi esse movimento de esquerda e direita, sempre vi, com PSDB, com PT e demais partidos. E nos últimos anos, o que eu percebi é que enquanto o PT estava no poder, as camadas populares elas se sentiam representadas até determinado ponto. E, em determinado momento, as camadas populares também começaram a não mais se sentir representadas por esses partidos de esquerda em razão da falta de pertencimento da nacionalidade, da falta de cobertura propriamente da segurança pública. E aí começou a não ser mais tão importante as ações sociais, os projetos sociais, os serviços sociais ofertados pelo governo, em razão da falta de policiamento, das mortes das famílias, da perda de entes queridos para o tráfico de drogas. E aí eu percebo que falta mesmo essa efetividade de qualquer político que esteja no poder de cuidar do seu cidadão como ele cuida da família dele, sabe? Da proteção que o Estado tem que ter com a gente que mora nas periferias, da mesma forma que ele tem com a família dele. É isso que falta. Então, independente de quem esteja lá, a gente precisa ser representado, e não que coloque para a gente migalhas, como vem acontecendo, e aí o grupo A enfrenta o grupo B, lá na Câmara, lá no Senado, nas câmaras municipais, e a gente fica à mercê desse povo. Eu trabalho com isso e não me sinto representado por ninguém mais. E a cada dia que passa, a gente vai se sentindo menos representado porque não existe esse amparo que deveria existir por parte dos políticos. E aí a gente vai guerrear no campo físico, nas palavras, a gente vai guerrear entre a gente quando a gente deveria estar lá participando efetivamente da política. O senhor falou da política dentro das escolas. Na Câmara Municipal começou a ter um projeto mais efetivo da Câmara Mirim, que leva os adolescentes, as crianças lá para participarem. E muitas das vezes a gente discute partido, a gente discute ideia deles, e a gente tem que colocar as nossas. Com certeza. Vou só pedir para fazer um comentário, a gente já está... Bom, né? Primeiro, uma honra, né, Emílio, te receber aqui na nossa casa. Seja muito bem-vindo. Nós somos contemporâneos, né, de PUC. Eu queria duas perguntinhas. Eu sei que, primeiro, a questão do refluxo autoritário comparado, quando se me permite falar você, Claro. colocar a Hungria, né, os países, eu sei que não é o foco da fala, mas eu achei interessante e queria perguntar a sua visão. Quando a gente se depara, em 2022, você tem na Hungria e na Índia, pela primeira vez, representantes mulheres eleitas, ainda que você tenha talvez um parlamento ainda que comanda, né? Mas qual que seria a sua visão dentro dessa exemplificação de refluxo autoritário? Se você vê isso como um avanço, um retrocesso, ou alguma sinalização de que algo pode mudar, ou apenas... Né? Porque será que a população, né, elegeu? Né? Não sei. Não acompanhei tanto assim. Não sei se na sua fala talvez você possa responder.
E o outro que eu achei interessante, também queria ouvir sua opinião sobre o constitucionalismo digital. Eu tenho estudado muito inteligência artificial e o processo, né, no papel jurisdicional, e a gente vê, inclusive, como que o robô, quando você ensina a pensar o tanto que ele já está chegando a deturpar, né, com o conceito dos Estados Unidos, então, né, você vê o robô julgador cada vez mais machista, né, racista, né? Você vê ele desenvolvendo pensamentos que de repente não ensinaram o machine learning, né? Ele a pensar daquela forma, mas de repente ele começa a pensar sozinho e fazer pergunta para um júri, voltando para a mesma fala que sempre foi defendida nos Estados Unidos. Você pega uma população carcerária que 1/3 é negra, é pobre, né? E aí só vai reforçando isso lá, por exemplo, né? Eu tenho acompanhado esses estudos. E aí, ao mesmo tempo, aí quando você fala que as mídias sociais, né, você coloca muito bem ali na sua fala, aumentam a polarização e a desinformação, mas a gente também tem países que restringem totalmente as redes sociais, mas também manipulam. China, Coreia do Norte. Então, em que medida essas políticas públicas, vamos pensar em políticas públicas, uma que acesso total às redes sociais, gerando isso, mas também nos países que não permitem esse acesso, você também vê uma manipulação na política pública. Eu acho que assim, talvez a primeira pergunta, Daniela, está um pouco conectada com aquilo que a Mariana havia falado, né? A gente não tem projeto democrático acabado, né? A gente talvez nunca vá ter. E aí, o que a gente tem em termos desses processos de erosão é que, de fato, você vai ter determinados momentos em que parece que a sinalização está indicando uma mudança de rumos, né? Eu acho que, assim, são pontos importantes, como você lembrou no caso, por exemplo, indiano aí, mas eles têm que ser pensados, talvez, de uma forma mais global. Acho que, assim, institucionalmente, aquilo é parte de uma medida que visa a maior inclusão feminina na política, ou aquilo, na verdade, é só, talvez, uma vitória episódica de alguma plataforma que é muito mais reafirmadora daquela perspectiva, por exemplo, do BJP na Índia. Então, o ponto é a gente tentar entender também que pode também haver manipulação das próprias pretensões que a gente possa colocar como sendo pretensões democráticas. Eu acho que, assim, em relação à questão da inteligência artificial, e aí talvez assim, eu esteja errado na forma como eu estou percebendo a questão, mas eu acho que ela vai muito no certo sentido de que, bom, tudo bem, um ponto central que foi sempre colocado é de que as novas tecnologias são novas tecnologias, né, de início, e se você olhar para elas isoladamente, elas não teriam nada a oferecer, em princípio, como problemático à democracia. Por quê? Porque elas só são novas tecnologias manejadas por nós mesmos, né? Somos nós mesmos que vamos trabalhar em relação a elas. E aí tem um ponto interessante, se vamos pensar, por exemplo, o Google, né, está até liberando um concorrente para o ChatGPT, né? E aí um ponto central desse concorrente, acho que é o Bard, né, é o fato de que ele trabalha com um manejo de páginas na internet amplíssimo, né? Mas ele está manejando páginas na internet que têm informações ou que vão lidar numa lógica algorítmica que normalmente é representativa daquilo que a gente, como pessoa, como maioria, né, acaba decidindo, né? Então, assim, o que vai acabar acontecendo é que a inteligência artificial vai revelar ou vai traduzir aquilo que nós mesmos, como sociedade, pensamos, né? Então, ou seja, o negócio é bem complicado, né? A gente acaba se enredando, na verdade, na possibilidade de entrar numa espiral muito pior do que aquela que a gente já vem vivendo há pouco tempo, né? E aí eu acho que, assim, sim, você pode ter situações nas quais o domínio de um regime autoritário muito consolidado, ou um regime que pode ser até chamado de totalitário, como no caso da Coreia do Norte, né? O uso da internet vai ser um uso que vai interessar muito bem aquele regime que vai dominar claramente aquele sistema. Nos regimes em que a gente está falando de algum grau de democracia, o ponto que está me parecendo que está crescido em consenso é que a ausência completa de regulação também ela pode ser mais danosa do que a gente poderia imaginar, né? Então, tem
tem aspectos, de fato, do campo informacional que vão dizer que alguma coisa é preciso ter, algum grau de regulação é necessário ter. E aí a gente tem visto que, né, a reação dos principais interessados em não regulação é sempre de dizer, olha, não, esse é um problema para a liberdade de expressão, quando na verdade não é bem isso, né? Então, a gente tem boas regulações na Europa hoje, no âmbito, né, da própria União Europeia, ou em países como a Alemanha, que vão indicar que algum grau de regulação pode ser sim, vai ser sim benéfico para os indivíduos em geral, né? Então, eu acho que o ponto que a gente está chegando, seja com qual projeto a gente acabe aprovando a regulação das fake news no Brasil, é que essa regulação ela vai acabar vindo, né, de uma forma ou de outra. Eu preciso saber o ponto no qual a gente tem que temperar para evitar, de fato, um manejo indevido posterior, né? Bom, muito obrigada a todos. Infelizmente, nós já temos que encerrar esse painel, né? Agradeço a participação de todos, presencialmente, online. Agradecer também imensamente a fala do professor Emílio, sua participação aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada, Emílio. Obrigado, gente. Eu que agradeço.